Reverendo Laércio estará agora pregando, trazendo a palavra de Deus, e nós vamos orar com ele. Maturidade cristã é o tema do mês de maio. Vamos fechar os olhos e conversar com Deus mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós rogamos a Ti as bênçãos sobre o Teu servo, Reverendo Laércio, que falará na Tua palavra, exporá a Tua palavra, Senhor Deus e Pai, que o Teu Espírito Santo continue a falar através dele a cada um de nós aqui nessa noite. Que sejamos confrontados com a Tua palavra, querido Deus e Pai, e que esse confronto nos transforme para a Tua honra e para a Tua glória. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Igreja amada, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria estar com os irmãos mais uma vez, cultuando ao Senhor. Ouvindo um cântico como esse, tanto tempo que não ouvia, mas que toca no coração, me lembra lá da época da juventude, da conversão. Eu frequentava uma igreja cujo coral tinha cerca de 120 vozes, era uma coisa extraordinária, muito bonita. Como é bom saber que o Cordeiro que foi morto é digno de todo louvor, toda adoração, todo poder, de toda a nossa vida. Eu quero convidá-lo para a mensagem dessa noite, a abrir a palavra de Deus. As mensagens têm sido baseadas, todas elas serão baseadas na primeira carta de Coríntios, mas você vai abrir em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. Eu quero falar nessa noite sobre os sinais de uma igreja madura. 1 Coríntios, capítulo de número 3, quando meditaremos sobre o tema sinais de uma igreja madura. 1 Coríntios 3. Você que está em casa, também receba a nossa saudação, acompanhe conosco. Se você nos visita, não tem uma Bíblia, não está acostumado a manuseá-la, peço para quem está ao lado da pessoa, ajude, repartilhe, compartilhe o texto da Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem também, ela é primeiramente baseada no texto bíblico inspirado pelo Senhor. É ela que primeiramente fala ao nosso coração. 1 Coríntios capítulo 3, abrindo a sua Bíblia, deixando aberto nesse texto, vamos ler a palavra de Deus que nos diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio.
Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Queridos, duas coisas importantes para iniciarmos a nossa mensagem dessa noite. A primeira é uma reflexão própria do pastor. O que um pastor mais quer ver na vida da igreja ou na vida das suas ovelhas, do povo de Deus? Crescimento numérico, mas não primeiramente esse, mas um crescimento principalmente saudável, um amadurecimento na vida de cada uma das suas ovelhas. Esse é o grande desejo, a grande felicidade. Se eu perguntasse para o reverendo Nelson, se ele estivesse aqui, acho que ele ia falar a mesma coisa. Ele diz: olha, como eu quero ver as minhas ovelhas maduras, parecidas cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande alvo na vida de todo genuíno, verdadeiro pastor. É isso que Paulo está tratando, de certa maneira, no texto que lemos. Ele quer ver esse crescimento na vida do rebanho. Ele quer ver esse amadurecimento na vida daqueles crentes, daquela igreja. Mas algo está acontecendo ali que está meio estranho. E aí eu quero que você reflita comigo sobre um outro aspecto. Você consegue, faça uma força, ainda que seja por um instante, na seguinte cena que vai ser muito esquisita. Imagine um homem como eu, maduro, chegando em casa e falando para minha esposa: já fez minha mamadeira? Eu queria mamadeira, você pode fazer? Ou então chegar na hora da janta: você pode fazer uma papinha para mim, que eu estou com fome? Olha, até pode acontecer uma vez ou outra, mas via de regra, uma pessoa adulta, primeiramente, jamais vai pedir um leite na mamadeira, um suquinho na mamadeira, e normalmente ele precisa mastigar a comida, ele precisa de alimento sólido, ele precisa de uma coisa que tenha mais, como as pessoas lá da região da minha mãe e do meu pai dizem, com mais sustância para a sua vida. Imagina também um marmanjo de 40 e tantos anos, no colo da mamãe, sendo ninado por ela. Nós não conseguimos imaginar. Paulo mesmo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu fiquei adulto, me tornei homem, comecei a pensar e me preocupar com as coisas que são coisas de homem. Há relatos e estudos hoje que estão falando que cada vez mais, principalmente no universo masculino, os homens estão demorando de amadurecer. E é muito comum você ver isso. Homens, às vezes, com 30, 40 anos, solteiros, vivendo na casa dos pais, você chega lá e está jogando videogame o dia inteiro, e não faz outra coisa além disso. Às vezes se casam, conheço casos assim, da pessoa que casou, ficou 2, 3 anos, aí, o que aconteceu? Me separei, o que aconteceu? Meu marido ficava o dia inteiro no videogame, segunda a domingo, videogame. Nada contra o videogame em si. Mas naquilo que transparece a ação diária de falta de responsabilidade e de um perfil de amadurecimento necessário para cada fase da nossa vida. Para você ter ideia, um rapaz chamado, acho que talvez você tenha visto isso em algum noticiário na internet, Michael Rotondo, é um jovem à época, era um jovem mais maduro, de 30 anos, que vivia com os pais. Mas ele não queria saber de pagar nenhuma conta. Ele não queria saber de fazer nenhuma tarefa em casa, ele não queria ajudar em nada, até que um dia os pais falaram: nós não aguentamos mais, começaram a mandar bilhete, vai embora de casa, a gente não aguenta mais você aqui. Ele não ia. Você não ajuda em nada, você não ajuda a pagar a conta de água, de luz, você não ajuda a comprar comida, você não ajuda nas tarefas, você fica o tempo todo no computador, aí no seu quarto, você não ajuda a pagar o aluguel. E nos Estados Unidos isso é bem diferente da nossa cultura. Quando chega uma certa idade, os pais: e aí? Quando você vai embora de casa? Você já está adulto, está na hora de ir embora. Até o ponto que os pais começaram a mandar bilhetes convidando gentilmente para ele ir embora e entraram na justiça. E a justiça mandou aquele rapaz ir embora, ele foi despejado da casa. Características de pessoas que não
amadurece. Porque o grande alvo de Deus para o seu povo, para os seus filhos, não é estagnação, é maturidade. Por meio de uma vida de santidade, de santificação, que é um processo contínuo. O que esse texto está dizendo sobre isso? Como é que nós podemos identificar se somos uma igreja, se somos crentes maduros ou se somos ainda crianças em Cristo? É um texto que nos faz refletir sobre a realidade da igreja local, mas também sobre a nossa vida pessoal. Como estamos crescendo, se estamos galgando os devidos degraus da maturidade cristã. Eu queria que você acompanhasse essas 3 características que podem nos fazer refletir e demonstrar como está a nossa maturidade no nosso relacionamento com Deus. E o primeiro ensino é que o crente maduro luta pela união da igreja. A igreja de Corinto tinha muitas pessoas imaturas. Elas tinham recebido alimento específico de acordo com a época específica da sua idade, digamos, espiritual. Como eu já disse, imagine lá uma pessoa de 40 anos tomando uma madeira, comendo papinha, uma maçã amassadinha. Uma criança pode fazer isso e pedir isso. Mas um adulto é conhecido pela capacidade que tem de receber alimento substancial. Comer aquilo que precisa e não apenas aquilo que gosta. Isso é muito comum nas crianças. Você coloca lá a salada, o prato colorido, põe o alface, põe o tomate, põe a cenoura. Não, eu não gosto disso. Ele nem quer experimentar. A gente entende na criança. Mas o adulto, eu vou ser sincero, nem todos os pratos de uma salada eu gosto, mas eu sei, eu preciso comer esse negócio aqui. É ruim, mas eu tenho que comer. Eu preciso de uma certa dose diária de vitaminas, de fibras, de outros ingredientes que são necessários para um crescimento ou para manter minha vida saudável. Paulo estava aqui se deparando, você deve lembrar, ou se isso já foi falado, a igreja de Corinto era formada principalmente por pessoas, por gentios que jamais tinham tido um contato com a palavra de Deus e com a religião que os judeus haviam tido um dia. Eles traziam então consigo determinados pensamentos, cultura e costumes dos seus dias, da sua vida e da sua época. Um dos costumes é que os gentios, principalmente gregos, elegiam sempre um grande filósofo e ao eleger esse filósofo entravam em debates dizendo assim, meu filósofo é melhor que o seu. Não, meu filósofo é muito melhor que o seu. Não, o meu é melhor do que o de vocês dois. Eles trouxeram esse costume para dentro da igreja. Quando eles se converteram, assim como eles no passado admiravam um filósofo específico, agora eles estavam admirando um teólogo, um apóstolo, um discipulador específico. E Paulo, quando recebe essas notícias, ele fica surpreso. Vocês ainda estão nos primeiros passos da sua fé. Vocês não estão crescendo. E então ele especifica o motivo. Vocês não estão crescendo por causa das divisões e dos ciúmes que existem entre vocês. A grande questão na nossa vida prática, isso diz respeito também à nossa vida espiritual, é que nós sempre vamos seguir um padrão de conduta em nossa vida, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. As nossas escolhas, as nossas ações vão sempre demonstrar aquilo que nós realmente temos como um padrão de vida. Ciúmes e contendas, o que Paulo está dizendo é que é o padrão do homem carnal. Deixa eu adiantar uma coisa, fazer um parênteses aqui. Esse texto não está falando que existe 3 tipos de crente, tá bom? Tem o crente espiritual, o crente natural e o crente carnal. Não. Ele só está dizendo o seguinte, existe o crente, existe o crente que tem que questionar se ele é ou não, porque ele é carnal, ele está mais parecido com um homem do mundo do que com um homem espiritual, alguém que foi salvo por Cristo. Fechado parênteses, ele está então falando sobre isso. Olha, vocês têm ciúmes, contendas, isso é coisa de gente do mundo, isso é coisa de gente incrédula. Por outro lado, amor, pacificação, serviço, é andar segundo um homem nascido de novo, um homem espiritual. Portanto, na igreja de Corinto haviam partidos, no início do texto, e depois aqui no final vai falar sobre isso, tinha gente que dizia assim, olha, eu sou o melhor, sou do melhor grupo da igreja de Corinto. Qual é? Eu sou do grupo de Apolo, é o melhor. Aí outra, coitadinho de você.
Por quê? Eu sou do grupo de Paulo. Aí chegava um terceiro e dizia, não. Eu sou do grupo de Cefas, Pedro, é cara que estava lá com Jesus, é o melhor grupo. E outro chegava, tem uma péssima notícia para vocês três. Qual? Eu sou do grupo de Cristo, é o melhor de todos, é o que arrasa. E havia aquela confusão desnecessária por coisas secundárias, rasas, e que demonstravam também como a espiritualidade daqueles homens era profundamente rasa. Preferências, críticas maldosas de determinados grupos para com outro, coisa que não acontece mais em igreja nenhuma nos dias de hoje. Então Paulo começa a falar de si mesmo e também de Apolo. Não sabemos por que nesse momento não fala de Cefas, mas acho que ele quis ser simples. A linguagem é sempre assim, a gente tem a tendência de, quando vai falar, usar a menor quantidade de palavras possível, ao invés de falar muita coisa. Então ele usa uma metáfora específica para combater esse problema. Ele vai falar primeiro da lavoura e depois ele vai falar da edificação. E a primeira metáfora é comparar a vida daquelas pessoas e o seu trabalho como uma lavoura. O texto, portanto, mostra a realidade de muitas e muitas igrejas que vão criando partidos, dissensões, separações. E, infelizmente, em alguns casos, até divisões totalmente desnecessárias, prejudiciais ao reino de Deus. Em alguns casos, igrejas que racham, formando outras igrejas, e igrejas que fecham. Um sinal de maturidade está no reconhecimento espiritual da liderança pastoral primeiro. E qual o seu verdadeiro papel no reino de Deus? O que Paulo está dizendo aqui, olha, para com a liderança pastoral, daqueles homens que são chamados por Deus para zelar pelo rebanho. Ele quer um equilíbrio, nem desrespeito e nem submissão cega. Mas o devido equilíbrio, respeito e submissão é guiado pela palavra de Deus. Porque os líderes existem para edificar a noiva de Cristo como o Senhor Jesus Cristo quer. Portanto, os crentes maduros têm a capacidade de conhecer, reconhecer seus pastores, valorizar os dons específicos que Deus dá a cada um deles, sejam presbíteros docentes, sejam presbíteros regentes, aqueles homens que foram chamados por Deus para zelar com sua vida pelo rebanho, devem ser reconhecidos em suas limitações e fraquezas, mas também reconhecidos em seus dons, quando eles se entregam de corpo e alma, com todo o coração, ao Senhor Jesus primeiro e ao rebanho que confiou em suas mãos. Valorizem homens de Deus que assim o fazem. Porque os maduros têm um olhar, antes de qualquer coisa, os seus ouvidos, antes de qualquer coisa, no Supremo Pastor, a quem eles realmente pertencem, a quem realmente ouvem, por quem realmente vivem e se doam, e olham com misericórdia para os pastores humanos que se dedicam nesse trabalho árduo, desafiador, mas ao mesmo tempo no qual são supridos pelo poder do Senhor. Portanto, quem quer que trabalhe na igreja, além dessas coisas, deve ter a clara noção de que o Supremo Pastor é o centro de tudo. Paulo está dizendo, quem é alguma coisa na igreja? Quem, senão Deus, senão Cristo glorificado? Quem deve ser o centro do nosso serviço? Quem deve ser o centro da nossa alegria? Quem deve ser o centro dos nossos comentários? Quem deve ser o centro da nossa união? Jesus Cristo, ninguém mais. E nós, cada um de nós, trabalha com um dom que Deus concedeu. Diaconia, ensino, pregação, administração, discipulado, oração, comunhão, recepção de pessoas, de visitantes. Mas nenhum de nós, seja com trabalhos aparentemente mais complexos ou aparentemente mais simples, vai obter qualquer resultado se Deus, que é o centro, não estiver por detrás dele. Paulo diz, o crescimento não vem de Apolo, o crescimento não vem de Paulo, o crescimento não vem do reverendo Nelson, o crescimento não vem do reverendo Laércio, o crescimento não vem do conselho da igreja, o crescimento não vem da junta diaconal. Paulo diz, o crescimento vem de Deus. Na parábola ou na figura, na metáfora da lavoura, Paulo está dizendo, alguém sempre vai pregar o evangelho para um incrédulo, ele vai se converter. Outro alguém irá aprofundá-lo nos caminhos, aprofundar a vida desse incrédulo nos caminhos do Senhor. Mas nenhum outro conseguirá nada se Deus não estiver à frente,
se tudo não estiver na mão do Deus poderoso, do Deus que sabe todas as coisas e que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Se Deus não for à frente, nós não podemos dar um passo sequer. É Deus que faz a fé não somente nascer, mas crescer, amadurecer. É Deus que faz com que cada um de nós seja cada vez mais parecido de Cristo, usando meios, pregação, ensino, mas o resultado final vem do Senhor. Nós somos meros cooperadores de Deus, instrumentos imperfeitos nas mãos do Deus perfeito e todo-poderoso. Dessa maneira, ou dessa forma, toda igreja deve entender que tem que estar unida, que não pode ter divisão. Estamos todos juntos para glorificar a Deus, para edificar o corpo de Cristo, para fazer com que as ovelhas de Cristo sejam mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo. É interessante esse aspecto para nós. Jesus Cristo falou, olha que interessante para a nossa vergonha, que nem Satanás, com o seu reino, está muitas vezes dividido como muitas igrejas estão. Jesus falou, o reino de Satanás não está dividido de jeito nenhum. Ele não se divide contra si mesmo, mas às vezes tem igreja que está mais dividida que o reino de Satanás. Se o reino das trevas, queridos, se reúne com todo o seu empenho, com toda a sua força para atingir os seus mais terríveis, maldosos objetivos, que vergonha para nós. Nós não podemos estar fragmentados, desunidos. Nós devemos lutar para que até nas coisas mais ínfimas e superficiais que podem existir ou poder existir, estejamos ou estivéssemos unidos. Mas por que muitas vezes essas coisas acontecem? Ou o que a gente vê muitas vezes na igreja, para o que a gente tem que estar ou ter completa atenção? Muitas vezes nós estamos divididos por causa do nosso foco que está errado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Às vezes, eu espero que realmente seja às vezes, a gente está na igreja, a gente faz uma coisa, a gente quer elogio dos outros, quer elogio aqui agora. A gente quer fogos, né? Quer comprar lá uma caixa de caramuru, fiz isso, vamos soltar fogos para a pessoa aqui. Eu trabalhei numa igreja que uma pessoa não tocava se eu não elogiasse. E ficava um mês sem falar comigo porque eu esqueci de elogiar. Até que eu percebia, já conhecia bastante, o que aconteceu. O senhor não elogiou a equipe de louvor, que tocou com maestria, ensaiou muito domingo passado. Então, muito bom, foi ótimo, me perdoe porque eu não elogiei. Eu dava vontade de falar, tá bom agora, você está feliz? Claro que eu não usava essa última expressão, mas dava vontade de falar assim. O nosso foco, às vezes, está apenas e tão somente nas recompensas que recebemos aqui e agora, e dentre elas os bons comentários, os elogios maravilhosos, as flores que são soltadas sobre nós. Mas Paulo está dizendo, não, a nossa recompensa vai vir depois. Ele fala aqui do galardão, eterno galardão prometido, guardado, reservado para nós em Cristo Jesus. É sobre isso que Pedro fala na sua primeira carta, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada no céu para nós. Nesse sentido a gente pode dizer, o que é teu está guardado, porque Deus guardou. É disso que a gente precisa. Muitas vezes, não que tenha nenhum problema a gente elogiar um ao outro, quando isso é sincero, é amoroso. Mas quando nós não recebermos o elogio, vamos adiante, é para a glória de Deus. E o que é nosso, Deus tem muito, muito bem guardado. Por isso que, dentre outras coisas, por exemplo, a igreja não pode ter dono. Quanta igreja tem dono? É isso que Paulo está falando aqui. Está dizendo, eu não sou dono da igreja, Apolo não é dono da igreja, Cefas não é dono da igreja, Deus é o dono da igreja. Mas tem gente que insiste, não, a igreja é minha, não, a igreja é de tal grupo, a igreja só fica de pé por minha causa, só fica de pé por causa daquilo que meu grupo faz, do que meu ministério faz, do que minha sociedade faz. Se eu não der o meu dízimo mais aqui, essa igreja acaba.
Foi minha família que começou esse trabalho aqui, então tem que ser do jeito que eu quero. E tanta gente usa afirmações como essa, ou semelhantes a essa, para manipular, para que a sua vontade prevaleça a qualquer custo. E se esquece que a igreja pertence ao Senhor. Simon, quando estava para morrer, vejam só, a igreja presbiteriana quando surgiu. Ele estava para morrer, enfermo, febre amarela. Blackford, seu cunhado, chega, Simon, e agora? Ele quer dizer com essa pergunta, a igreja presbiteriana está começando agora, você é o pioneiro, está morrendo, Simon, o que eu vou fazer? No leito de morte, com muita sabedoria e com certeza orientado pelo Espírito de Deus, Simon se dirige para Blackford e diz, Blackford, Deus levantará outro. E estamos aqui, tantas outras igrejas presbiterianas no Brasil estão se reunindo agora, porque Deus não levantou outro, mas levantou outros, porque a igreja não era de Simon, de Blackford, não é minha, não é sua, ela é do Senhor Jesus. Uma das grandes marcas, portanto, da maturidade cristã é o quanto ela trabalha na dependência de Deus, em profunda humildade, engajada para que ela seja cada vez mais um corpo que cresce segundo o cuidado e o poder de Deus. Existe diferença entre nós? Existe diferença entre você e outro irmão, entre um grupo e outro grupo? Nós precisamos acertar com urgência essas coisas, lembrando que não importa o que façamos, há um Senhor da igreja, e Ele é que dá as ferramentas e os dons, e é Ele que no final dá o crescimento, e portanto é a Ele que devemos toda a honra e toda a glória. Segundo ensino, o crente maduro lança o firme fundamento. Então Paulo sai da primeira metáfora, que é da lavoura, e agora vai para a segunda metáfora, que é do edifício. Lá em Efésios ele também tinha e usa essa mesma figura, falando da igreja como um edifício santo. Ele costumava usar essa figura de linguagem. E esse edifício só pode crescer pela graça que foi dada a nós. Veja só, assim como ele falou agora há pouco, que Deus é que dá o crescimento, mais uma vez ele reafirma a ideia de que o edifício, a igreja como um edifício vivo, só vai crescer por causa da graça de Deus. Nós não temos nada, nós não temos nenhuma condição de fazer a igreja crescer e crescer de maneira saudável. Sabe o que é isso? Quando a gente vê a igreja crescendo, gente se convertendo, gente parecida com Cristo, antes de a gente dizer, olha o trabalho lindo que a gente está fazendo, a gente tem que falar, é a graça do Senhor. Como Deus pode usar homens e mulheres tão pecadores, limitados, egoístas, arrogantes, soberbos, para fazer o que Ele está fazendo. Irmãos, é graça, é dom gratuito do Senhor. Não há outra explicação para uma igreja crescer. É o querer de Deus, é o favor de Deus, é o amor de Deus. Paulo já tinha tratado da questão, como vimos, do trabalho de cada um, como cada um deve ser perseverante. Veja só, apesar do resultado vir de Deus, ele não está criticando o fato que a gente tem que trabalhar, está dizendo cruze os braços. Não, a gente trabalha, mas espera o resultado do Senhor. E ele muda aqui para destacar algo mais importante, que é o fundamento, a fundação do edifício. A parte mais importante de uma edificação é a sua fundação. Se ela não for boa, você pode colocar o melhor material de construção, você pode colocar o melhor piso, você pode colocar a melhor louça, melhor metal no prédio. Nossa, que coisa linda, maravilhosa, é de ouro, ele vai cair. Não vai servir para nada. A principal parte é o alicerce, a fundação, o fundamento. Apesar de ficar escondido depois que o edifício está terminado, ninguém vê mais. Alguém sabe onde é que está a fundação, o fundamento, o alicerce aqui do prédio? Talvez o engenheiro, o arquiteto sabe. Eu não sei, acho que a maioria não sabe, está lá escondido. Mas é a parte mais importante. Jesus mesmo usou essa figura, lembra quando ele falou, quem obedece os meus ensinos é como o homem que constrói o seu alicerce, o seu fundamento sobre a rocha.
E que fundamento é esse? Paulo diz que o fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo, que por sua vez são as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Seus ensinos são o fundamento da igreja. Note que Paulo diz que lançou o fundamento e diz que esse fundamento é Jesus Cristo. Não existe outro além desse que foi posto. Não há outro fundamento que não seja único, exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós, como filhos de Deus, imaturos, como crianças, a gente quer inventar a pólvora, gente. Vamos mudar aqui o fundamento? Acho que Jesus não é, acho que é a única coisa, pode ser mais alguma coisa que ele, no fim ele diz, não, acho que não precisa de Jesus, vamos colocar outra coisa no lugar. Quantos e quantos erros a igreja na história tem cometido, abrindo mão do sólido e único fundamento do edifício santo, que é a igreja, a pregação, e que aponta para a centralidade do Senhor Redentor Jesus Cristo. Certo pastor, para defender essa ideia, disse, porque está acontecendo muito isso em igreja, tire a coreografia do culto, põe o púlpito no volta no lugar, pregue a palavra, fale de Senhor Jesus Cristo e veja os resultados grandiosos que o Senhor dará. Mas a igreja está com vergonha de Jesus, está com vergonha de ter Jesus como seu firme fundamento. No afã de ver as igrejas cheias, apresentar resultados dos quais se vangloriar, muitos líderes abrem mão rapidamente do fundamento que o próprio Deus ordenou, que é o único eficiente, o único que é santo, o Senhor Jesus Cristo. Você vai lembrar da igreja de Laodiceia, vocês se lembram lá em Apocalipse? Tem gente que não entende, acha que aquele texto está falando de evangelização. Não é para uma igreja. Igreja se pressupõe que é de gente crente. E Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Aquela igreja era rica, aquela igreja se vangloriava da sua riqueza, do seu poder, mas Jesus estava dizendo, vocês aparentemente têm tudo, mas no fundo vocês não têm nada, ouçam a minha voz, eu estou do lado de fora da igreja, batendo na porta, abram a porta, é aí que eu tenho que entrar. Se vocês querem que essa igreja seja de fato igreja, eu tenho que estar aí, eu tenho que ser o firme fundamento dela. Pode ser uma igreja rica, abastada, no melhor bairro de uma região, pode ter os melhores bancos, a melhor iluminação, o melhor conjunto de louvor, o melhor coral, o melhor pregador, mas se não tiver o Senhor Jesus Cristo, ela é qualquer coisa, menos igreja. Por mais promissora que aparentemente uma igreja seja, não podemos nos enganar, queridos. Por mais trabalho e suor que os crentes estejam demandando, por maior que seja o número de pessoas que frequentam, estão até mesmo, quem sabe, se tornando membros dela, se o alicerce não for o correto, ela mais cedo ou mais tarde vai ruir. E talvez seja exatamente o problema da igreja evangélica hoje. Estão fazendo-na crescer sobre tantos alicerces errados, que na verdade estamos tendo meninos que conduzem outros meninos no final para a perdição. Uma igreja evangélica brasileira que não dá testemunho, uma igreja que no final envergonha o evangelho, uma igreja que acaba mandando centenas para fora dela, escancarando os portais de inferno para frequentadores que não conhecem a Cristo, a misericórdia, a graça, o chamado de Deus para dar novidade de vida. Igreja abarrotada de gente que não é crente. Portanto, cuidado, queridos, com os inventores de moda do Evangelho, os inventores da pólvora do Evangelho. Quantas histórias de heresias, entretenimento barato conhecemos na própria Bíblia até os dias de hoje. Arão fez o bezerro de ouro. Quantos bezerros de ouro a igreja evangélica tem hoje? E a gente ouve ainda a gente defendendo. A gente fala alguma coisa, mas pastor, aquela igreja está lotada. Tem que ter coisa boa. Acho que o que ele está fazendo está certo. Naquela igreja o louvor é muito mais legal. Naquela igreja tem ministério de jovem, na nossa não tem. Lá eu tenho liberdade para pular no espírito. Mas a pergunta não é nenhuma dessas, ou as respostas não são essas.
A pergunta é: o fundamento é aquele que já foi posto pelo próprio Deus, Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado? E é por isso então que Paulo usa a figura do fogo. Muito provavelmente ele se refere ao juízo final de Cristo. Quando aparece dia com letra maiúscula no Novo Testamento, é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, o dia do juízo final. Jesus vai voltar e tudo vai ser passado pelo crivo do juízo de Cristo. E não é de pessoas que amam o pragmatismo, amam resultados que não são bíblicos e que se viram para nós, mas aquela igreja está crescendo. Não é isso que a gente tem que se preocupar de ouvir. Nós temos que nos preocupar em ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então Paulo usa aqui vários elementos. Ele fala do ouro, da prata, da pedra preciosa, depois fala da madeira, do feno e palha. Divida isso somente em 2 grupos. O primeiro grupo é uma referência a coisas que são preciosas e duradouras. O outro grupo, coisas ínfimas, sem valor e que passam, queimam. Se passar pelo fogo, a madeira queima, deixa de existir. Se passar pelo fogo, o feno, a palha deixa de existir. Nossa obra está sendo e será lançada sobre o fogo. O que fazemos agora, queridos, ecoará, está ecoando por toda a eternidade. Você já parou para pensar nisso? O que você está fazendo agora pode ecoar por toda a eternidade. Porque principalmente o nosso galardão, o nosso fruto, não são as coisas corrompíveis desse mundo, mas as pessoas com as quais nós lidamos. Esse é o nosso grande tesouro, essa é a nossa grande alegria. Já pensou você chegar lá no céu naquele grande dia e ver aquela multidão de pessoas? Olha, eu estou aqui porque você um dia falou de Jesus para mim. Eu estou aqui porque um dia você entregou um folheto para mim. Nós nem conversamos mais depois. Eu estou aqui porque um dia você me atendeu numa necessidade terrível no meu casamento. Eu estou aqui porque você fez aquela oração quando meu filho estava doente. Eu estou aqui porque você fez um convite para o encontro de casais. Eu estou aqui, enfim, porque você foi instrumento do Senhor para me levar ao Redentor, Jesus Cristo. Acalme o seu coração, portanto. Pode ser que às vezes o que você está fazendo agora pareça insignificante, pouco produtivo, mas vai passar pelo fogo um dia. E é nesse momento que tudo o que fizermos importa. Cristo é o fundamento. E tudo deve ser para a honra e glória dele. Ele vai determinar se uma coisa é perecível, se uma coisa é eterna. Ele está deixando claro, não que isso vai fazer você perder a salvação, mas ele está falando de galardão. Eu não sei se você quer, eu quero galardão. Eu não sei o que é isso. Gostaria que a Bíblia explicasse melhor, mas ela diz que eu vou ter uma recompensa, não por minhas obras em si, mas se eu o servir da maneira como lhe agradou, segundo as regras que ele estipulou na sua palavra. Ele vai dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco eu te coloquei, sobre o muito agora eu vou te colocar. Acalme, portanto, o seu coração. Nós não vamos perder, como disse, a salvação, mas receberemos um eterno galardão do Senhor. Trabalhemos, ainda que pareça simples, ainda que pareça às vezes que não está dando resultado, mas trabalhemos conforme as regras do jogo, segundo a Escritura, para a glória de Deus, e o alicerce sempre tem que ser o Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, queridos, nesse trabalho tomemos muito cuidado. Às vezes a gente esquece da realidade que Paulo está dizendo aqui. A igreja não é minha, não é sua, é do Senhor Jesus, como falamos. E se há uma coisa pela qual Deus tem zelo e um ciúme santo, sim, o ciúme pode ser santo se vem de Deus, é a sua noiva. É a igreja. Deus tem um ciúme profundo da sua amada noiva, da sua igreja. Ele não a divide com ninguém. Ele não pode permitir que o mundo se levante contra ela. Ele não pode permitir que a heresia permaneça em seu meio. Ele não pode permitir que outra coisa que não o seu filho seja o alicerce dela. E ele disse: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O nosso trabalho é edificar
o edifício do Senhor, perdoe-me a redundância, deve profundamente ser santo, árduo, amoroso e cheio de temor. Irmãos, a igreja é a noiva de Cristo, Ele comprou com seu próprio e precioso sangue. O que acha que merece é aquele que trata mal e displicentemente a noiva amada do Cordeiro e Santo do Senhor. Talvez 12 estrofes do hino 303 tragam um alerta que precisamos. Esse hino diz: quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. E depois, pois sejamos todos a Jesus leais, a seu real pendão, os que na batalha colhem os lauréis, com Ele reinarão. Trabalhe para o Senhor, faça o trabalho do Senhor. Cumpra aquilo que o Senhor determina que você deve cumprir. E lembre-se que um crente maduro baseia a sua vida, o seu trabalho, no firme alicerce que é Jesus, o centro de todas as coisas. Terceira e última lição. O crente maduro busca a verdadeira sabedoria. Paulo começa dizendo assim, no versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. É meio estranho dizer isso, né? Como é que eu posso enganar a mim mesmo? Normalmente alguém me engana. Vende gato por lebre, né? Vende um produto que não era aquele, dá uma maquiada, cobra mais caro, quando devia ter cobrado mais barato. Mas o texto está dizendo, ninguém se engane a si mesmo. O que ele quer dizer? É possível que nós nos enganemos, estejamos enganados em relação a nós mesmos. Eu esteja enganado em relação a mim, você esteja enganado em relação a você mesmo, em seu relacionamento com Deus, em sua fé, em seu crescimento, em sua maturidade. E nada é pior do que estar enganado a respeito do que nós somos e do que nós temos. E os coríntios eram profundamente arrogantes, que achavam que eram mais espirituais que os outros, mas não percebiam que eram, na verdade, carnais. Estavam se enganando. Paulo estava dizendo, vocês estão se enganando, estão cegos, não estão vendo a realidade. O auto-engano acontece quando uma pessoa procura justificar os seus pensamentos, suas palavras, ações, e se recusa a admitir que está o quê? Errada. Em que consiste, pois, esse auto-engano? Paulo vai explicar na sentença que vai seguindo. E talvez isso se aplique já a nós hoje. Primeiro, nós estamos hoje diante do grande desafio, ou os crentes estão enfrentando um grande desafio nos dias de hoje, que é o famoso politicamente correto. Nas escolas, cada vez mais e mais cedo, principalmente nas universidades, a gente tem lá aquela pressão dos grupos que tem feito muitos abraçarem determinados conceitos que conquistam a simpatia das pessoas que elas veem, com as quais se relacionam, mas elas dão de ombros para aquilo que Deus requer delas, como Deus encara a sua decisão, suas palavras, a sua sabedoria falsa. Se envergonhando no final da sabedoria de Deus. São sábios desse século, não estão preparados para aquele dia com D maiúsculo, no qual os ensinos deles passarão pelo fogo, e na maioria desses casos, como uma bolha de sabão, puf, vão estourar e acabar, não vão existir mais. Num abrir e piscar de olhos, nunca mais existirão. Isso está acontecendo na igreja. Eu só quero citar alguns exemplos, acho que a lista poderia ser muito maior, infinitamente maior que essa, mas, por favor, preste atenção, porque isso está acontecendo nos dias de hoje. E eu estou citando para saber em que você está baseando a sua sabedoria, que tipo de sabedoria você tem, se você está se auto-enganando ou não. Eu não vou citar o nome de ninguém, mas vou citar os milagres desses santos. Um líder outrora muito admirado no meio evangélico criou a conferência chamada Jesus Hope. E eu vou tirar o trecho que eu extraí da página de inscrição, que vai demonstrar, só lendo para você, o que isso significa. Na conferência teremos a presença de pastores, palestrantes e artistas de igrejas inclusivas e afirmativas de vários lugares no Brasil. Serão 2 dias de evento com pregações, músicas, danças, palestras e testemunhos. Será um encontro histórico para o cristianismo no Brasil. Espalhe isso para o máximo de pessoas que conseguir. Jesus abençoe vocês. Acho que você entende muito bem o que significa um cristianismo
e uma igreja inclusiva. Outro cantor gospel que abraçou a teologia chamada walk, usou um trecho, depois você vai saber o que é teologia walk, tá? Não vou explicar agora não. Usou um trecho de um famoso hino baseado na Escritura, acho que você já viu isso, mas que está baseado na Escritura em Isaías, para dizer que o trecho é uma alusão ao racismo. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Outro também famoso, a quem uma artista famosa fez coro depois, disse em uma das suas pregações: é necessário atualizar a Bíblia. Seja lá o que isso quer dizer. Enfim, não são poucos os exemplos e histórias que demonstram que cada vez mais as igrejas e muitos dos seus líderes estão abrindo mão da sabedoria de Deus e abraçando a sabedoria segundo o mundo. Os tais homens se gloriam nos homens mesmos, em Deus, não, eles buscam a glória do homem, não a de Deus, querem a aprovação do mundo, mas não a aprovação de Deus. E não precisamos nos gloriar no homem ou desejar a glória dos homens. O verdadeiro e maduro cristão não se importa com a sabedoria desse mundo e se encaixar e ser aceito pela opinião do professor universitário, do colega universitário, do colega do ensino médio, do vizinho, daquela pessoa que está na sua roda de amigos. Porque Jesus diz, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E disse mais, não estranheis porque o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. As pessoas então podiam estar pensando, mas Paulo, isso é muito difícil, Paulo. É por isso que ele vai terminar dizendo assim, no final aí do texto. Porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Vocês não estão perdendo nada. Se os amigos virarem as costas de você por causa da sua fé, se os amigos não quiserem mais saber de você por causa da sua fé, porque você ama a Cristo, o alicerce da sua vida é Cristo, o alicerce da igreja que você frequenta é Cristo, esqueça, tudo é seu. Você não está perdendo nada, você ganhou tudo em Cristo. Abraão, você vai lembrar que andou pela terra que Deus prometeu. Abraão, vai lá para a terra que eu te prometi. E Abraão anda tempo e tempo lá, e cadê, Senhor, cadê a terra que você prometeu? Só estou andando nesse lugar, nada muda. E quando Sara morre, ele tem que comprar a caverna lá de Macpela para sepultar sua morta. Senhor, você prometeu que ia ser meu, eu tenho até que pagar por essa bendita caverna. Não havia nenhuma dicotomia, arrependimento, revolta ou tristeza em Abraão, porque ele sabia que tudo aquilo era dele, porque Deus prometeu. E se Cristo é de Deus, o Pai, segue-se que tudo que fez e tudo que prometeu é absolutamente verdade. E se é absolutamente verdade tudo que Ele é, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, nós pertencemos a Ele, nós pertencemos uns aos outros. Esse mundo um dia será restaurado, será nosso. Nós nos juntaremos a Cristo, nós julgaremos esse mundo e os ímpios. A morte, se tivermos que sofrê-la, é nossa, pois Cristo a venceu na cruz. A vida verdadeira é nossa, porque temos Cristo, a vida encarnada. As coisas presentes são nossas, as futuras são nossas. Somos filhos do Supremo Eterno Rei. Enfim, o mais importante deles somos, quando temos a noção da realidade de nossa eterna relação com Cristo, o amado da nossa alma, que nada mais precisamos, e temos o caminho aberto para uma grande, madura espiritualidade. Vamos ter uma oração, vamos falar com Deus, clamar para que essa maturidade seja cada vez mais vista e se desenvolva em nosso coração, em nossa vida. Oremos. Louvamos o seu nome nessa noite, Senhor, pelo seu cuidado que se renova. E porque o Senhor nos desafia a saber em que estágio estamos. Somos bebês em Cristo? Bebês espirituais? Ou somos homens e mulheres que têm amadurecido no desejo profundo de te servir? De buscar a união da igreja, de não se envergonhar do firme alicerce da igreja que deve ser o Senhor Jesus Cristo, de saber que não devemos nos basear na sabedoria passageira
influenciada pelo pecado desse mundo, mas naquilo que pode ser loucura para o mundo, mas é sabedoria para o Senhor, e é o que importa, aquilo que o Senhor nos ensina em Cristo, em sua palavra. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos que essa igreja seja composta por homens, mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo, maduros na fé, que manejam bem a palavra da verdade e que não têm do que se envergonhar. Louvamos o teu nome pelo consolo, pelo desafio e pela repreensão da Escritura. Em nome de Jesus. Amém.